Quando eu tive a intenção de começar essa pesquisa a respeito do tempo, eu imaginei que a solução não fosse ser tão fácil. Porque o problema do tempo, ele não é uma coisa recente. Ao longo da história da humanidade, diversos filósofos, diversos pensadores, diversos cientistas se defrontaram com esse problema e apresentaram diferentes soluções. Mas todas essas soluções apresentadas até este momento, elas não resolveram aquilo que eu denomino de o problema do tempo. Porque se tivesse sido resolvido, hoje é certo que nós não teríamos mais esse problema. A humanidade, ela não estaria mais sendo afetada por uma problemática decorrente de uma incompreensão do que vem a ser tempo. Eu posso assegurar para vocês que ao longo dessa palestra eu irei dar alguns passos que finalmente esse problema do tempo ele foi resolvido. Num livro que eu escrevi e que está aberto, disponível na internet, ele pode ser consultado de maneira gratuita, ele se chama Teoria do Tempo da Eternidade. Essa teoria que nós formulamos, o que eu formulei com a colaboração de alguns outros pensadores, ela vem dar solução, uma solução definitiva, um esclarecimento definitivo a esse problema do tempo. Aqui está aparecendo para vocês o site onde vocês podem consultar. Tá? Ele pode ser feito o download é gratuito e vocês podem procurar compreender essa teoria de maneira mais clara, de maneira mais ampla. Mas eu quero dizer para vocês que esse problema do tempo, cuja solução foi proposta por grandes pensadores na história da humanidade, ele não nos deixou aquela solução clara, aquela solução que se projete ao longo de toda a nossa jornada existencial e nos dê o devido esclarecimento dela. Isso não aconteceu. Então, quando nós chamamos aqui de teoria do tempo da eternidade, eu quero dizer para vocês sim que esse problema do tempo finalmente foi esclarecido. Mas vamos procurar definir no primeiro momento o que é o problema do tempo. O tempo é um problema para nós, um terrível e exigente problema. Talvez um dos mais vitais da metafísica, como afirmou o grande pensador Jorge Luiz Borges. Nos dias atuais, qual é a pessoa que consegue viver sem portar relógios, sem cronometrar seus tempos, sem fazer associações, sem fazer medidas de tempo a todo instante? As pessoas, eu diria, elas estão viciadas no tempo, nesse modelo ocidental, desenvolvido pela cultura ocidental para o tempo. Isso, eu posso assegurar para vocês, é um dos maiores enganos que a humanidade tem cometido. Se nós formos voltar nas civilizações do passado, nas primeiras civilizações humanas, essas civilizações, elas não faziam nenhuma associação com o tempo. Elas não faziam medidas precisas, elas não procuravam estabelecer medidas precisas com o tempo. Então nós podemos afirmar que essas civilizações, elas eram civilizações livres, as pessoas eram mais livres. Se hoje o tempo para nós, essa medição, essa precisão com que nós tratamos o tempo, ele nos dá ferramentas de maior precisão, né? Ele nos dá ferramentas assim, de maior conhecimento de medidas. Nós também podemos dizer que esse tempo, medido excessivamente, ele nos enclausura. Ele é, para a humanidade atual, para essa dita humanidade moderna, uma verdadeira prisão. Nós somos hoje verdadeiros reféns de uma tecnologia, né, cada vez mais sendo desenvolvida, uma tecnologia que era para nos servir, uma tecnologia que era para nos disponibilizar, ser a nós disponibilizada, para que a nossa vida se tornasse mais fácil. Mas na prática não é isso que tem acontecido. E um dos maiores problemas disso
um dos maiores fatos geradores dessa problemática ele reside exatamente no fato de nós não sabermos o que é o tempo. Então, como foi que essas primeiras humanidades se relacionaram com o tempo? Como eu disse agora há pouco, de uma maneira livre. Elas não procuravam medir, elas nem tinham instrumentos para isso, né? Mas, de qualquer maneira, o tempo não era estabelecido de uma maneira, eles não tinham uma problemática que fazia despertar neles uma necessidade de medir o tempo. Aquelas humanidades, o que acontece com elas? Elas tinham realmente uma necessidade de conhecer um pouco mais dos efeitos do tempo, né? Por exemplo, para a agricultura, seria indispensável, hoje é indispensável, por exemplo, você conhecer as variações no andamento do tempo, né? Hoje, por exemplo, assim, nesse modelo de vida tecnológico que nós empregamos, esse tempo enquanto medida, ele é para nós necessário, tá certo? Ele nos é necessário, ele nos é importantíssimo, ele nos é imprescindível. Mas aí tem um detalhe. Esse tempo enquanto medida, ele é real ou ele é uma convenção? É isso que nós precisamos esclarecer. Se eu chegar a dizer para qualquer pessoa, que nesse grupo de pessoas que estão assistindo aqui essa palestra, quem aqui já ouviu falar que o tempo é uma convenção? Aí, a grande maioria está levantando as suas mãos, né? Que o tempo é uma convenção, a grande maioria das pessoas sabe. Agora, qual é a convenção do tempo? Quem pode me dizer como foi estabelecida essa convenção do tempo? Eu vou resumir rapidamente para vocês como foi estabelecida a convenção do tempo. No passado, como eu já afirmei, as humanidades elas necessitavam de um tempo mais quantificado, principalmente em razão da agricultura, o conhecimento das variações climáticas, aquelas alterações climáticas que vinham incidir realmente em forma de resultado sobre a agricultura, o melhor tempo do plantio, o melhor tempo da colheita e por aí vai. E a observação, o ser humano ele sempre foi um observador dos fenômenos naturais, né? Isso não é de agora. Então, obviamente que essa variação dia e noite sempre foi o fenômeno mais intrigante para a humanidade, tá certo? E o que acontece? Esse fenômeno dia e noite, né? Se no passado, por exemplo, para a humanidade, ela não sabia que, eles nem sequer imaginavam que o planeta Terra fosse redondo, imaginava-se uma Terra plana, imaginava-se, por exemplo, que a Terra estava no centro do universo e que era o Sol que dava uma volta completa em torno do planeta Terra. O planeta Terra estava aqui, ó, estático, parado no centro do universo. E todos os demais corpos, né, os corpos espaciais, giravam em torno do planeta Terra. A Terra era o centro do mundo. E eu pergunto para vocês, hoje, com essa tecnologia, os telescópios, né, as naves que já foram para o espaço, a capacidade de observação do ser humano, ela evoluiu bastante. Hoje sabemos com muita precisão que a Terra ela não é mais o centro do universo. Mas mesmo assim, aquele modelo de tempo, aquele modelo de se quantificar o tempo que foi estabelecido lá no passado, lá pelas primeiras humanidades, ele ainda permanece. Ele ainda permanece. Né? O que se fez no passado? Nós tínhamos um dia, né? Que um planeta que dava uma volta em torno do seu eixo, se naquela época, por exemplo, achava-se que era o Sol que dava uma volta em torno do planeta Terra, ou se era a Terra que dava uma volta em torno do seu eixo, o mais importante não é quem é que dava a volta em torno de quem, mas sim o fenômeno enquanto resultado, que era o dia. Então, se no passado imaginava-se que era o Sol que dava uma volta em torno do planeta Terra, ou se hoje é a Terra que dá uma volta em torno do seu eixo, uma volta completa, né? O fenômeno resultado é o dia. Então, procurou-se quantificar, fragmentar esse movimento. Preste bastante atenção nessa palavra. Nós vamos repetir ela aqui várias vezes. O movimento que a Terra girava em torno do seu eixo, né? que nos dá até hoje
essa alternância do dia e da noite. É dia, passa a ser noite e depois volta a ser dia. Ou seja, independente se era o Sol que dava uma volta em torno do planeta Terra, ou se é a Terra que dá um movimento em torno do seu eixo, nós temos aqui um movimento realizado no espaço. Né? Então, para nós, o tempo, o que ele é? Ele existe, a maneira que nós estabelecemos para quantificar o tempo, ele é uma função de um movimento em torno do espaço. Ou seja, ele não é uma grandeza, ele não é uma grandeza independente, ele é o resultado de duas coisas, do movimento e do espaço. Do movimento e do espaço. Então, quando nós pegamos, por exemplo, a duração do dia, nós fragmentamos ela primeiramente em 24 partes, depois mais 60 partes para os minutos, mais 60 partes para o segundo, e aí vai embora, né? Esse trem está descarrilando e não tem onde parar. O mais importante para nós não é a quantidade de fragmentação, e sim entender a maneira, a ideia original que nos levou a uma concepção da ideia de tempo. Ou seja, o tempo ele é função do movimento no espaço. Agora veja bem, nós imaginamos um tempo como função do movimento no espaço, né? E depois criamos essa ideia de tempo duas vezes dependente. Duas vezes dependente. Ele é dependente do movimento e ele é dependente do espaço. E nós passamos a usar esse tempo, né? Que não é um tempo original, vamos assim dizer, é um tempo duas vezes dependente, e nós passamos a aplicar ele em tudo à nossa volta, inclusive naquilo que a gente denomina de jornada existencial, aquela história pessoal de cada indivíduo. Né? Nós temos assim uma história pessoal e nós temos assim uma história coletiva, que é a história do planeta inteiro, da humanidade inteira, de todas as humanidades de todos os tempos, mas todas elas, tanto a história individual quanto a história da humanidade inteira, ela está sendo cronometrada, ela está sendo medida, né? A todo tempo medida por um tempo que é duas vezes dependente. Veja bem, ele não é um tempo enquanto uma grandeza em si mesma. Né? Ele não é uma grandeza independente de qualquer outra coisa. Ele é duas vezes dependente. Ele é dependente do movimento e do espaço. E aí nós passamos a aplicar esse tempo e imaginamos que esse tempo fosse, né, uma grandeza. E aí passamos a aplicar ele para cronometrar tudo, inclusive a história. A história, seja ela uma história individual e a história coletiva. Né? Mas eu posso afirmar para vocês, eu vou falar até um palavrão aqui, quando a gente faz uma atitude assim de maneira ontológica. Ontológica é uma palavra muito feia assim, que ela significa a gente investigar os problemas do ser, a natureza do ser, né? Essas dúvidas, essas questões existenciais. Então a ontologia é uma área da filosofia que se ocupa exatamente de investigar essas questões perigosas, vamos assim dizer. Então, por uma atitude ontológica, quando nós vamos tratar do tempo enquanto grandeza, se nós aplicarmos a ontologia sobre a natureza do tempo e nós procurarmos entender o tempo enquanto grandeza, né, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Primeiramente, o tempo ele é infinito. Mas até aqui não tem nenhum problema, porque aquele outro tempo que foi cunhado pelo homem, que é medido pelos relógios, é medido pelos calendários, né? Aquele tempo que foi estabelecido enquanto medida pelo homem, né? Ele também é infinito, não é? Quem sabe dizer onde é que o tempo vai parar? Mas o tempo observado pela ontologia, ele tem uma segunda natureza. Eu estou falando assim do tempo original, o tempo enquanto grandeza independente. Primeiramente, ele é infinito. Mas agora vem um problema, porque esse tempo, ele é indivisível. Ele é indivisível. E já esse outro tempo, cunhado pelo homem por uma associação com o movimento e o espaço,
Vejam bem que ele não é uma grandeza original, ele não é uma grandeza independente, ele é duas vezes dependente do movimento e do espaço. Esse tempo, diversas vezes fragmentado, né, ele depende do movimento e do espaço. Então ele pode ser dividido em horas, minutos, segundos, anos, milênios, sei lá, a quantidade, né? Não para nem para cima, nem para baixo. Então esse tempo dependente, né, fragmentado, que nós estamos comparando com esse tempo original, então nós temos um tempo original que ele é infinito e indivisível, e temos esse outro tempo que é divisível, que é fragmentável, também é infinito, mas ele é fragmentável. E nós comparamos esses dois tempos. Só que tem um detalhe. Só esse tempo infinito e indivisível é o tempo real, é real. Esse outro tempo aqui, ele não passa de uma convenção do tempo. Só que todas as ciências, né, todas as ciências da atualidade, elas estão tratando esse tempo quanto convenção como se ele fosse real. Tudo bem, não, em princípio, isso parece não ser um problema, né? Isso não parece ser um problema. Enquanto nós levamos a nossa vida assim, ó, naquele banho-maria, né? Acordamos de manhã, vamos para o trabalho, levamos as crianças para a escola, voltamos para almoçar, depois chegamos em casa cansado, vamos assistir televisão. Enquanto a gente vive essa rotina pacata, de pessoas pacatas, esse tempo para nós, qualquer um dele que venha ser aplicado à nossa jornada existencial, nenhum deles é problema para nós. Mas aí, de vez em quando a gente liga o jornal, de vez em quando a televisão, o jornal na televisão, abre o jornal, a página do jornal, a página escrita, né? Ou escuta o comentário daqui, escuta o comentário dali, sobre pessoas que morrem. Não é? As pessoas morrem. As pessoas, elas não ficam eternamente aqui nessa condição de matéria. As pessoas, elas vão para outros lugares. Lugares que a gente desconhece. Lugares que a gente desconhece. Existe assim um instinto, né? Algo aqui internamente que nos fala assim, olha, isso tem uma continuidade. Mas uma continuidade para onde? Né? Uma continuidade para onde? E aí, quando eu procuro entender esse outro momento que vem após a vida, denominada morte, nesse tempo quantificado, nesse tempo fragmentado, em que minha vida parece ser uma jornada no tempo, uma aventura no tempo, isso faz parecer que seria mais ou menos assim. Como se eu tivesse uma fronteira, né? Nós estamos aqui vivendo o tempo da matéria, esse tempo que nós acabamos de falar, esse do calendário, do relógio, né? E quando chega aqui bem no meio, existe uma fronteira chamada morte. E depois dessa morte, sei lá como é que se mede isso aqui, né? Sei lá como é que se mede isso aqui. Então, algumas religiões, né? Algumas culturas procuraram estabelecer que o seguinte, inclusive o próprio catolicismo, que antes da nossa morte nós estamos no tempo da matéria. E depois da nossa morte nós estamos no tempo de Deus, ou naquele tempo chamado eternidade. Tá certo? Mas tem um detalhe. Quais são as características desse tempo eternidade? As características que são afirmadas pelos religiosos, pelos teólogos, né, a respeito desse tempo eternidade. Ele é infinito e ele é indivisível. Se ele é indivisível, ele não pode ser percorrido por partes. E eu falei lá atrás para vocês que o único tempo real, que esse outro tempo fragmentado do calendário, esse tempo do relógio, esse tempo ele é uma convenção. Quando nós vamos investigar o problema do tempo e nós vamos procurar estabelecer que ele seja uma grandeza sem nenhuma associação com o movimento, com o espaço, com nenhuma outra coisa, nós queremos entender o tempo a partir dele mesmo. Nós vamos então conceber que o tempo ele é infinito e indivisível. Ora, um tempo infinito e indivisível
É o mesmo tempo chamado eternidade. Porque a eternidade é infinita e indivisível. Tá certo? E se ele é o único tempo real, se a eternidade é o único tempo real, então nenhum outro tempo é real. Esse tempo enquanto convenção, ele nos é útil, ele nos é bastante útil. Né? Nós precisamos dele assim para ser aplicado às nossas rotinas, nas organizações, nas corporações, nas atividades cotidianas das pessoas. Né? Nós não podemos dispensar. Ele nos é um tempo assim bastante útil. Ele é um tempo realmente necessário, esse tempo quantificado. Mas ele é uma convenção. Ele não é real. Porque quando nós procuramos interpretar aquela coisa chamada jornada existencial, que ela tem que passar pela morte, a nossa jornada existencial, ela não pode ser compreendida sem nós também apreciarmos o período que se refere à morte. Quem procura medir, quem procura compreender a vida e deixa de avaliar também o período que se refere à morte, ele não está procurando fazer um estudo amplo. Ele não está procurando fazer uma abordagem ampla. Qualquer ciência, seja ela física, seja ela filosofia, seja ela história, seja ela a ciência que for, se ela está procurando compreender o que é o homem, o que é a essência do homem, o que faz parte da jornada existencial do homem, e ela nega a morte enquanto experiência fenomenológica, ela está agindo com covardia. Ela está agindo de maneira completamente covarde, porque a morte ela é uma experiência clara, ela é uma experiência real. Se você for hoje em qualquer cemitério, lá nas salas de velório, tá lá, tem um monte de gente sendo velado, tá lá os jazigos, as pessoas foram enterradas, e essas pessoas são pessoas reais. Não é verdade? Então nós não podemos procurar nenhuma ciência, nem mesmo a matemática. Nem mesmo a matemática. Ela não pode procurar compreender. Nenhuma ciência pode procurar atuar sem também enfrentar o problema da morte. Sem também procurar descrever a morte enquanto fenômeno amplo. Porque a morte enquanto fenômeno amplo, ela é uma parte da nossa jornada existencial. E quando nós procuramos entender o problema do tempo, essa coisa chamada tempo, o que nós vamos compreender? Que sim, o tempo é real. O tempo existe enquanto grandeza. Mas que esse tempo enquanto grandeza, ele tem duas características essenciais. Primeiro, ele é infinito. E segundo, ele é indivisível. E esse é o único tempo real. Se ele é o único tempo real, onde é que vocês acham que nós já estamos? Nós já estamos na eternidade. A conclusão óbvia é essa. Nós já estamos na eternidade, porque nenhum outro tempo é real. Sendo assim, a nossa jornada existencial, né, essa história pessoal ou a história coletiva, ela não é uma história, ela não é uma jornada no tempo, ela não é uma aventura no tempo. Por quê? O verdadeiro tempo, a eternidade, ele é indivisível, ele não pode ser quantificado. A quantificação que foi estabelecida para o tempo, pelo homem, pelas humanidades, em diversas culturas, em diversos momentos da história da humanidade, essa quantificação ela foi feita por associação com o movimento e o espaço. Né? Então, não foi um tempo tratado de uma questão, em termos assim, de um tempo primário, um tempo original. E sim um tempo duas vezes dependente do movimento e do espaço. Né? Então, quando nós procuramos aplicar esse tempo quantificado em diversas situações, por exemplo, eu vou citar aqui 3 situações para você. 3 situações para vocês. Olha, nós costumamos contar o tempo em que a gente vive, não é verdade? Assim, olha, meses, anos, meses, anos, e fazemos lá nossas festinhas de aniversário dos nossos filhos, não é verdade? E para isso, nós empregamos esse modelo de tempo quantificado, tá certo? Mas aí, quando acontece uma situação, por exemplo, imagina uma criança que nasça e viva e morra com 1 mês de idade. Imagine um outro sujeito
que nasça e viva 100 anos. 100 anos. Aí quando nós comparamos uma pessoa que viveu 100 anos com uma outra pessoa que viveu apenas um mês, isso se nos parece, a todo mundo parece, que houve uma grande injustiça. Aí a gente se faz aquelas perguntinhas, todo mundo se faz essas perguntas. Por que algumas pessoas vivem tanto e outras pessoas vivem tão pouco? Não é verdade? Vocês estão entendendo o problema do tempo quantificado? Porque esse tempo quantificado, ele faz parecer que o tempo pode ser medido por quantidades, ele pode ser contado por quantidades. Ele é um tempo fragmentado. Você pode fragmentar ele em segundos, milésimos de segundos, minutos, hora, dias, anos, décadas, séculos, milênios. Você pode quantificar ele de diversas formas. Não é verdade? Só que quando eu procuro aplicar isso na minha jornada existencial, eu estou pegando aqui o exemplo de duas pessoas que viveram, e eu procuro quantificar. Então fica aparecendo, olha, que o fulano aqui representado pela minha mão direita, para você está aparecendo à esquerda, viveu muito mais que esse outro fulano aqui, né? Então, se nos parece que houve uma grande injustiça. Mas quando eu retiro esse tempo fragmentado, esse tempo que se trata apenas de uma pura convenção, e aplico na interpretação dessas duas jornadas existenciais o tempo original, o único tempo real, cujas características são, vamos recordar, ele é infinito, ele é indivisível. Se ele é indivisível, ele não pode ser contado por partes. Ele não pode ser contado por partes. É por isso que lá no Velho Testamento, quando diz assim, olha, para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, o tempo de Deus é exatamente esse tempo indivisível. O tempo de Deus é esse tempo que não é contado, porque Deus não se deixa iludir por um tempo convencional. Deus não se deixa iludir por esse tempo convencional. Ou seja, o único tempo real, ele é indivisível. Então ele não pode ser contado por partes. Então, a bem da verdade, pode ter havido outras espécies de injustiça. Uma pessoa que viveu 100 anos, uma pessoa que viveu um mês. Mas essa injustiça, ela não foi do ponto de vista quantitativo de tempo. Não. Quando nós aplicamos o único tempo real à eternidade, porque nós já estamos na eternidade, nós não vamos entrar na eternidade depois da nossa morte. Depois da nossa morte, nós vamos tomar consciência de que já estamos na eternidade. Porque quando nós morremos, o que acontece? Nós nos livramos assim de todos esses sentidos, né? Da visão, do olfato, do paladar. Nós nos livramos de todos esses sentidos que estão atrelados à matéria. Então podemos dizer, de uma maneira assim bem prática, que quando se morre, a pessoa ela alcança uma condição de desapego em potencial, né? Ela atinge aquilo que a gente chama assim, algumas culturas lá no budismo eles chamam de nirvana, né? O desprendimento na sua máxima possibilidade. Então ele se livra completamente de todas as interferências provocadas pelos sentidos. Se os sentidos, por exemplo, no primeiro momento nós, enquanto matéria, nós dependemos dele para a nossa sobrevivência, aqui nesse caso, na compreensão da problemática do tempo e na compreensão da nossa jornada existencial, na verdade, eles servem para a gente sim um certo empecilho. Então nós precisamos saber relacionar com o tempo, né? Saber relacionar com o apego, com todos esses sentidos primários. Então, existe uma passagem lá no Novo Testamento. O Novo Testamento, mais que qualquer outra coisa, ele é um grande livro de sabedoria. Então, nesses evangelhos, nos evangelhos sinóticos, a fama de Jesus já está disseminada por todo aquele lugar, né? Por todo aquele
território ocupado também pelo povo judeu e dominado politicamente pelos romanos. A fama de Jesus, ela já está disseminada pelo lugar. E esse jovem que a Bíblia chama de um jovem rico, um jovem que alguns dizem que ele devia ter em torno de 16 anos, outros falam em torno de 18, mas acho que a idade cronológica aqui é o menos importante, e mais importante é a gente descrever o perfil desse jovem. Ele era um jovem muito inteligente, né? Um jovem sábio, um jovem que já tinha procurado investigar toda a informação contida no Velho Testamento e os principais sábios, os principais teólogos do judaísmo. E esse jovem, ele tem uma pergunta atravessada na garganta, uma pergunta parada na garganta, uma dúvida parada na garganta. Mas essa dúvida desse jovem rico não é uma dúvida particular, não é uma dúvida só dele. É uma dúvida que cada um de vocês aqui, eu tenho certeza, também tem. É uma dúvida que cada pessoa, em pelo menos um momento da sua vida, ao longo da sua vida, e eu acredito que em muitos momentos, também detém essa dúvida. A dúvida é o seguinte: para onde é que nós vamos depois que a gente morre? Não é? Nós ouvimos falar dessa tal da vida eterna, né? Nós ouvimos falar dessa tal da eternidade, mas quem pode nos assegurar que ela realmente exista? Então, esse jovem, sabendo dos milagres realizados por Jesus, das palavras de sabedoria proferidas por Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Chega lá, se apresenta para Jesus. Olha, eu estou falando aqui de uma maneira mais descontraída, tá? Não tão literal. Ó, Jesus, você não me conhece, eu sou o jovem rico. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta aqui atravessada na minha garganta, parada aqui, ó, de tal maneira que ela me angustia. E eu ouvi falar de você, ouvi falar dos milagres que você faz, das palavras que você profere, né? Da sua grande sabedoria. E eu acho que talvez você, não tenho certeza, mas eu acho que talvez você possa me responder essa pergunta. Jesus, como é o cara, vira para ele e fala assim: desembucha, né? Então tá bom. Aí ele descarrega para cima de Jesus. O que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Boa pergunta. Boa pergunta. O que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Quem é que não quer entrar na vida eterna? Todo mundo quer entrar. Inclusive eu. Inclusive eu. Bem, no primeiro momento Jesus fala para ele, menciona para ele alguns dos mandamentos contidos lá nos 10 mandamentos. Você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve furtar, né? E aí ele fala assim para Jesus: ó, Jesus, você não me conhece, eu sou o jovem rico. Esses mandamentos aí, ó, desde criancinha, desde bebezinho, eu já os sigo todos. Na minha família, todo mundo, isso é uma tradição. A nossa família é aquela família tradicional, que já segue o judaísmo de uma maneira tradicional. Então, já que eu sigo todos esses mandamentos, então é certo que eu vou entrar na vida eterna, não é verdade? Aí Jesus falou assim para ele: mas espera aí, você quer mesmo entrar na vida eterna? Ou na eternidade, em termos temporais? Quero. Tem uma coisinha que te falta. Ele era de família rica, né? Mencionei agora. Então faz o seguinte: se você quer entrar na vida eterna, venda todos os seus bens e distribua aos pobres. Aí o jovem para, fica tristinho, abaixa a cabeça, dá meia volta e vai embora. Aí a passagem que vem logo a seguir, essa todo mundo conhece. Tenho certeza que todo mundo conhece. Quando Jesus, no final dessa passagem, quando Jesus profere: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Essa todo mundo conhece. Pode até não concordar, mas que conhece, conhece. Mas vamos voltar, vamos rebobinar a fita aqui. Vamos aplicar agora um tratamento temporal. Vamos atualizar o tempo. Porque quando a gente faz uma interpretação dessa passagem, nós estamos procurando interpretar. As pessoas, quando elas tentam interpretar a Bíblia em geral, e o Novo Testamento, que eu gosto mais do Novo Testamento, as pessoas procuram interpretar, inclusive os religiosos, elas procuram interpretar as palavras de Jesus segundo esse tempo do relógio e segundo esse tempo do calendário. Agora, eu pergunto para vocês, Jesus era um sujeito apegado? Ele tinha ou não tinha consciência de que já estava na eternidade? De que esse tempo do calendário, que esse tempo do relógio é uma falácia? É um tempo convencional que as pessoas estão aplicando a ele um tratamento de tempo real? É claro que Jesus sabia. Então vamos agora atualizar essa passagem. Depois das outras passagens, todas as vezes que Jesus abre a boca para falar, todas as vezes, sem exceção que Jesus abre a boca para falar, nós temos que colocar as palavras de Jesus no tempo em que elas foram proferidas. E que tempo que é esse? A eternidade. Aquele tempo infinito e indivisível. O único tempo real. Tempo esse no qual todos nós já nos encontramos. Então, quando Jesus fala assim, primeiro, você tem que seguir tais mandamentos, não matar, não furtar, por que Jesus fala sobre esses mandamentos? Porque esses mandamentos, eles se referem a uma ética. A uma ética que está acima de qualquer um. Essa ética, ela está presente, ela está valendo nesse momento de agora, mas ela vale por toda a eternidade. Então ninguém se livra dela. Essa ética é maior que qualquer lei humana. Porque as leis humanas, até que na sua teoria, quando elas são formuladas, nas constituições dos países, nos códigos penais, nos códigos tributários, elas são até fonte de inspiração para esses códigos, para essas leis. Mas entre a lei teórica e a lei prática, e a sua aplicação prática, nós vemos uma distância muito grande. Não é verdade? Mas para a eternidade não é assim. Para a eternidade não é assim. Tem até aquele ditado popular que fala assim, olha, aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade? Que às vezes as pessoas acham assim que elas não podem ser alcançadas pelas leis humanas. Que elas não serão alcançadas pelas leis humanas. Mas as leis da eternidade, não tem como não escapar dela. E por que eu não escapo das leis da eternidade? Porque eu já estou na eternidade. Então por isso que Jesus vai falar para aquele jovem rico, você não pode matar, você não pode furtar, você não pode adulterar, porque isso não é um código de uma cultura. Isso não é um código de um momento. Isso não é um código de uma sociedade particular. Isso é um código da eternidade. E você está sujeito a ele porque você já está na eternidade. Aí o jovem devolve para Jesus. Bom, essa primeira parte eu estou quites. Não estou devendo nada. Eu cumpro todos esses códigos. Eu não violo nenhum desses códigos. Então é certo que eu vou entrar na vida eterna, que eu vou entrar na eternidade. Vida eterna e eternidade é a mesma coisa. Aí Jesus fala assim para ele, olha, mas tem uma coisa que te falta. Você quer mesmo entrar na vida eterna? Você quer mesmo entrar na eternidade aqui agora? Porque isso aí é uma coisa para poucos. Depois que você morrer, tranquilo, você já está na eternidade e você vai tomar consciência da eternidade. Aí ele fala assim, quero. Então Jesus fala para ele, venda todos os seus bens e distribua aos pobres. Ele dá a meia volta e vai embora. Vamos explicar, agora vamos aplicar aqui nessa passagem o tempo da eternidade. Né? Nós já estamos na eternidade. Agora, uma coisa é você estar na eternidade. É você estar no tempo da eternidade. Outra coisa é você ter consciência de que já está na eternidade. Porque a grande maioria das pessoas estão, aliás, todas as pessoas, sem exceção, elas estão na eternidade. Agora, a grande maioria das pessoas não sabe, não tem esse conhecimento, não tem essa informação.
né? E qual é a maneira de eu tomar consciência de que já estou na eternidade? Então, aquilo que Jesus está querendo explicar para aquele jovem rico, ele não está querendo dar para aquele jovem rico a fórmula para se entrar na eternidade, porque Jesus sabe que aquele jovem rico está na eternidade. Ele quer dizer para aquele jovem rico como se faz para tomar consciência de que já está na eternidade. E como é que se faz para tomar consciência de que já está na eternidade? Só através do desapego. Só através do desprendimento. O caso que aconteceu com o Buda original, o primeiro Buda, quando ele se afastou do seu mundo, né? Buda também era uma pessoa muito rica, né? Chegou um momento que Buda se sentia assim seduzido sobremaneira por essa tal dessa eternidade, né? Como Santo Agostinho também, na história da católica, um dos maiores teólogos que procuraram tentar resolver o problema do tempo. Santo Agostinho, infelizmente, não chegou a essa solução, né? Embora muitos teóricos científicos costumem acreditar a Santo Agostinho uma solução para o tempo, Santo Agostinho não chegou a essa solução. Mas vamos voltar no caso a Buda. Então Buda também se sentia seduzido, como todos nós, em determinado momento, nós somos seduzidos por essa tal eternidade. E Buda procurou de todas as maneiras, ele se afastou do seu mundo, abandonou a sua riqueza, saiu pelo mundo afora. Ele procurou se encontrar com essa tal da eternidade. Até que um belo dia, depois de tanto procurar, um dia, debaixo de uma figueira, meditando, né, ele conseguiu entrar naquilo que a gente chama em estado de desapego incondicional. Incondicional, que era o que Jesus estava propondo para o jovem rico. Aí, naquele momento, Buda entrou no que se chama de consciência de eternidade, que lá eles dão o nome de Nirvana, né? Que era o que Jesus estava tentando ensinar ao jovem rico, né? E Jesus também teve o seu aprendizado. Quando Jesus se afastou para o deserto, os 40 dias do deserto de Jesus, esses 40, esse quantitativo é uma quantidade simbólica, mas quando Jesus foi para o deserto, antes de dar início à sua vida pública, o que ele fez? Ele foi lá para o seu aprendizado de desapego incondicional. Foi lá, depois daqueles 40 dias, no deserto, de afastamento no deserto, depois do seu exercício, do seu aprendizado de desapego incondicional, que Jesus deu início à sua vida pública, né? Mas vamos voltar. Então, qualquer passagem do Novo Testamento, ela pode ser melhor entendida quando nós colocarmos as palavras de Jesus, porque depois que Jesus entrou em consciência de eternidade lá no deserto, todas as palavras saídas da boca de Jesus, elas só podem ser interpretadas, só podem ser melhor entendidas no tempo em que elas foram proferidas. E que tempo é esse? A eternidade. Se nós colocarmos as palavras de Deus num tempo quantitativo, né, num tempo convencional, marcado pelo relógio, marcado pelo calendário, nós não vamos entender as palavras de Jesus. Nós não vamos conseguir entender as palavras de Jesus. E aí o tempo para nós vai ficar parecendo essa coisa meio misteriosa, né? Esse período depois da morte vai ficar parecendo um grande mistério. Então, na verdade, o que acontece? Depois da nossa morte, nós não temos que temer, nós não temos que ter nenhum pavor, porque nós já estamos na eternidade. A nossa vida na eternidade, ela já nos está assegurada. Para todas as pessoas indistintamente. Ah, mas tem essa coisa de pecado, tem essa coisa de juízo final, fulano vai entrar, fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Olha, existe muita falácia por trás de tudo isso. Muita falácia. A única coisa que eu posso assegurar para você, seja pecador, seja não pecador, nós já estamos na eternidade. Mas então quer dizer que já estou na eternidade, estou com a minha eternidade garantida, eu posso sair matando, eu posso sair destruindo, eu posso sair roubando, eu posso sair adulterando? Lembra da primeira parte? A que se faz, a que se paga? Lembra? Nós já estamos na eternidade. Existe um código da eternidade valendo desde já. Então, não pense que você possa enganar as leis da eternidade. Você pode violar as leis dos homens, né? Você pode atropelar as leis dos homens. Você pode passar por cima das leis dos homens, mas não por cima das leis da eternidade. Mas lá atrás eu falei para vocês que eu ia dar 3 exemplos. Aqui nós estamos falando só do primeiro exemplo.
que essa questão do jovem rico, essa questão de que nós já estamos na eternidade, né? Agora, quando nós aplicamos esse tempo da eternidade, eu falei primeiramente da questão da diferença da idade, por exemplo, uma pessoa que morre com um mês, uma pessoa que morre com 100 anos. Então nós precisamos entender que não houve uma diferença quantitativa, né? Às vezes a gente procura achar, uma pessoa viveu um mês e outra viveu com 100 anos, essa aqui viveu menos que essa, ou essa aqui viveu mais que essa. Não, não é dessa maneira. Não houve essa diferença quantitativa, né? Que a gente fica naquela angústia, achando que alguém possa ter vivido menos que o outro, né? Pode ter usufruído menos da vida do que outras pessoas. Não, não houve. Essa diferença não houve. Pode sim ter havido outras diferenças, né? Mas essas diferenças não são diferenças em termos de quantidade de tempo, né? Perante a eternidade, as contas do tempo da eternidade, da teoria do tempo da eternidade, as contas afirmadas pelo tempo enquanto eternidade, a pessoa viveu, ela pode ter vivido um segundo, ela pode ter vivido um segundo, ela viveu o suficiente. Não houve uma diferença em relação a outra pessoa que viveu muito mais. Até porque uma pessoa que vive muito tempo, ela nunca acha que é o suficiente. Pergunta para uma pessoa que tem 70 anos, para uma pessoa que tem 80 anos. Escuta, você já viveu o suficiente? Você já quer morrer? Você já pode morrer? Todo mundo vai falar, não, ainda não vivi o suficiente. Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Não é verdade? A gente nunca viveu o suficiente. Eu estou aqui com meus 40 e poucos anos, né? 48 anos, 40 e muitos, né? 48 anos. Eu ainda acho que eu não vivi o suficiente. A gente for olhar assim, peraí, ainda não vivi o suficiente. Não é verdade? Então não é dessa maneira que a gente tem que fazer a avaliação, essa interpretação. A nossa vida, a nossa jornada existencial, ela não pode ser medida de forma quantitativa. Tem mais dois enganos, por exemplo, essa questão dessa injustiça que surge por ocasião de uma comparação, né? Quando nós comparamos essas duas vidas, e uma viveu mais e outra viveu menos, foi exatamente esse sentimento de injustiça que fez produzir nas humanidades anteriores, inclusive tanto no Oriente quanto no Ocidente, uma teoria que hoje ela vem procurar preencher um espaço vazio, que é uma teoria chamada reencarnação. Tá certo? Essa teoria da reencarnação, que aqui no kardecismo, aqui no Brasil muito difundido inclusive, e nas religiões orientais, umas variações do budismo, no hinduísmo principalmente, ela está bastante em voga, ela é bastante aceita. Ela diz que as pessoas morrem e depois reencarnam em outros corpos. Algumas teorias dizem até que as pessoas reencarnam em corpos de animais. Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, olha, é exatamente essa diferença quantitativa que fez produzir nessas culturas do passado essa possível, provável solução. Porque as pessoas estavam tentando entender, comparando duas existências, né, aparentemente, quantitativamente muito diferentes, e elas estavam procurando soluções. Quando nós aplicamos a teoria do tempo da eternidade, eu falei para você que a eternidade, enquanto tempo, ela é infinita e indivisível. Não é verdade? Se ela é indivisível, ela não pode ser contada por partes. Então, se uma pessoa morre, se ela não pode ser fragmentada, ela não pode ser dividida de nenhuma forma, uma pessoa não pode morrer e voltar a ser ela mesma no outro corpo. Porque, dessa forma, vamos supor o seguinte exemplo. Uma pessoa que nasceu lá no ano 0, por exemplo, morreu, viveu lá alguns anos, morreu. Depois, alguns anos depois, ela reencarnou e tornou a encarnar. Depois morreu de novo e tornou a reencarnar. Depois morreu de novo e tornou a encarnar. 5 existências. Tá certo? Então ela teve 5 existências. Ela teve lá uma existência no ano 0, outra existência no ano 200, outra existência no ano 500, outra existência no ano 1500, outra existência, por exemplo, no ano 1800. Tá certo? Qual é o artifício que eu estou utilizando aqui para justificar essas separações encarnatórias? Eu estou separando elas
no tempo, até inclusive falei os tempos. Ano 0, ano 200, ano 500, ano 1500, ano 1800. Agora, qual modelo de tempo eu estou utilizando para legitimar essas teorias reencarnatórias? O tempo convencional. Não é verdade? Porque só ele separa. Só ele é fragmentado. Tá certo? Agora, esse tempo é real? Não. Esse tempo ele não é real. Se esse tempo não é real, qual é então o tempo real? O tempo real é a eternidade. E qual é a característica da eternidade? Ele é infinito e indivisível. Se ele é indivisível, nada se separa no tempo. Obviamente, então, que toda e qualquer teoria reencarnatória cai por terra. Não é verdade? Outra situação. Nós escutamos aí, por exemplo, na ficção científica, inclusive tem aquela trilogia De Volta para o Futuro, que acho bastante hilário, eu particularmente adorei. Mas nós escutamos especulações a todo instante. Se você for na internet, você vai ver 1001 teorias, né, tratando dessa questão de viagens no tempo. Aí eu quero dizer para vocês, essas teorias geralmente elas são fundamentadas no campo da física, certo? E a física é uma daquelas ciências que se tornaram escravas de um modelo de tempo atrelado ao movimento no espaço, ou seja, o modelo de tempo fragmentado. Pelo modelo aplicado na física, esse tempo fragmentado, as coisas, os eventos, eles podem ser separados no tempo, tá certo? Olha, quando nós desprezamos esse tempo fragmentado e aplicamos o único modelo de tempo real, porque esse outro tempo é apenas uma convenção, e nós aplicamos o tempo enquanto a eternidade para todas as situações, para todas as ciências em geral, né? Todas as situações da existência, o que acontece? A história, ela não é uma jornada no tempo. A história coletiva também não é uma jornada no tempo. Se ela não é uma jornada no tempo, ela não pode ser percorrida por partes. Ela não pode ser percorrida por partes. Tá certo? Ou seja, quando é que o homem vai poder viajar no tempo? Nunca. A verdade é que ele nunca vai poder viajar no tempo. Não é verdade? Simplesmente pelo fato de eu corrigir o modelo temporal inadequado por um modelo temporal adequado, aqui nós vemos, por exemplo, a questão da reencarnação e a questão da viagem no tempo. Essas duas teorias já caíram por terra. Agora, dentro do livro que eu apresento para vocês, está aqui o nome do livro, a História da Eternidade, Teoria do Tempo da Eternidade, que ele está com acesso gratuito. Existem alguns outros aspectos, existem alguns outros subsídios teóricos que nós abordamos. Tá? Eu preciso falar com vocês, por exemplo, sobre a questão do inconsciente, que foi muito debatido por Freud, né? Sobre o inconsciente pessoal. E depois teve Jung, que veio posterior a Freud, foi colaborador de Freud. Depois eles se separaram quando Jung descobriu a questão do inconsciente coletivo. Nós precisamos falar também de uma outra teoria, chamada Teoria dos Sistemas, que começa com Humberto Lanfe, chama Teoria Geral dos Sistemas. Esses subsídios teóricos, eles vão nos ajudar a compreender melhor essa questão da teoria do tempo da eternidade. Mas eu vou deixar essa parte para que vocês estudem lá no livro, para que vocês busquem lá no livro, porque ele vai precisar ser visto, vai precisar ser revisto mais de uma vez. Eu quero deixar em aberto para vocês que nesse endereço aqui vocês podem entrar em contato comigo, o robertoescritor@gmail.com, e eu estou à disposição para a realização de palestras. Ou então vocês podem me mandar e-mail com questões, né, com perguntas, com dúvidas. Eu tenho certeza que muitas dúvidas irão surgir. No começo, pode ter certeza que durante os primeiros momentos das minhas pesquisas a respeito desse assunto, que até agora já foram quase 20 anos de pesquisa sobre esse assunto, nos primeiros momentos foram muitas dúvidas, né? Foram muitas as dúvidas que surgiram. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a um esclarecimento dessa questão e, assim como eu, todos vocês vão conseguir finalmente esclarecer essa questão do problema do tempo. Tá bom? Bye, bye.